Tá aí, fala do ministro da Educação. E para comentar mais sobre esses dados que trazem uma realidade preocupante em relação à educação, nós conversamos agora com o diretor de Políticas Educacionais do movimento Todos pela Educação, o senhor Olavo Nogueira. Olavo, um ótimo dia, também já agradeço pela disponibilidade para falar com o nosso telespectador e esclarecer essa notícia que, infelizmente, é muito triste. Eu quero começar já falando de reflexos. A gente já tem uma educação que hoje o próprio ministro da Educação disse que é ruim. Isso para a vida adulta de um jovem que está saindo da escola tem um reflexo muito negativo, né? Bom dia, Rafael. Bom dia aos telespectadores. De fato, acho que as repercussões desses resultados, de novo, acho que não são novidade, né? E a gente comenta um pouco mais sobre as tendências. Tem uma repercussão negativa do ponto de vista individual, né? De cada um dos cidadãos. Como você bem colocou, a não possibilidade de concluir a etapa da educação básica com níveis de aprendizagem adequados, compromete, é claro, toda trajetória futura, seja qual for a decisão do jovem, né, no pós-ensino médio, seja continuar os estudos na universidade ou seja ingressar no mundo do trabalho. Ainda que língua portuguesa e matemática não sejam as únicas competências e habilidades que um jovem deve se desenvolver ao longo da sua trajetória escolar, são questões fundamentais necessárias para que uma série de questões sejam resolvidas. A inserção produtiva e social de uma pessoa, em muitos aspectos, depende, né, do domínio de conhecimentos básicos nessas duas questões. Então, o que a gente tem em termos de repercussões individuais é muito grave. E aí tem a repercussão do ponto de vista do país, né? Ainda que a educação, Rafael, não seja capaz de resolver todos os problemas que nós temos no Brasil, as pesquisas já mostram que não há crescimento econômico consistente e duradouro e tampouco mudanças significativas do quadro social atualmente instalado no país, sem que a gente tenha uma educação básica de qualidade. Então, a repercussão ela é negativa do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo enquanto país. Olavo, muitos dizem que a nossa educação está falida, que esse sistema não funciona mais, mas ouvir a frase aí do ministro da Educação dizendo que a educação brasileira, a forma como o ensino está sendo aplicado, está no fundo do poço. Eu quero saber a sua opinião. Como que recebeu essa fala? Ouvir isso do próprio ministro da Educação, sem dúvida, chama atenção, né? Eu acho que ele se referia mais especificamente sobre o ensino médio. Eu acho que a gente tem que, ainda que colocar de maneira crítica a situação da educação brasileira, porque de fato ela está em estado crítico, é importante que a gente não perca de perspectiva aqui o filme da educação brasileira, né? Nós tínhamos, há não muito tempo atrás, um problema seríssimo de acesso à escola. Só para dar uma ideia a todos os telespectadores, em 1970, mais da metade das crianças e jovens em idade escolar sequer tinham a chance de ir à escola, né? Então o Brasil fez um esforço, ainda que muito tardio, fez um esforço hercúleo ali na década de 80 e principalmente na década de 90 para incluir todos na escola. Isso é algo que precisa ser comemorado. Discutir qualidade de educação quando se inclui é diferente de discutir qualidade de educação quando não se inclui, que era o que a gente tinha anteriormente. E aí acho que a outra boa notícia que nós temos nas últimas décadas e os resultados dessa avaliação confirmam essa tendência, é uma melhoria importante e consistente nos anos iniciais do ensino fundamental, ali no quinto ano do ensino fundamental, que são os alunos com 11 e 12 anos. Os resultados vêm melhorando de maneira consistente ao longo dos últimos anos. O problema, e aí entra na questão crítica, é que esses melhores resultados nos anos iniciais não têm transbordado para as etapas subsequentes. A gente vê uma estagnação, né, nos resultados dos anos finais do ensino fundamental e aí um cenário, de fato, muito crítico no ensino médio, como a matéria mesmo mostrou. Então, a gente tem que entender que a gente não está num cenário de terra arrasada, acho que muito longe disso, reconhecer os avanços, mas reconhecer também que, apesar desses avanços, a gente ainda tem um longo caminho para que a educação brasileira, de fato, esteja à altura daquilo que as nossas crianças e jovens merecem e daquilo que o país, de fato, precisa para se desenvolver econômica e socialmente. Olavo, muito obrigado pela explicação. Sem dúvida, uma pesquisa que agora está chamando a atenção de todo mundo. Quando a gente fala de educação, sempre vale muito a pena debater o que está acontecendo e, sem dúvida, caminhar aí para um futuro bem melhor. A educação, sem dúvida, é a base de tudo. É um clichê, mas é muito real. Obrigado pelo tempo e pela disponibilidade, viu?